Então, na introdução, o que vocês vão escrever aqui? Por enquanto, a contextualização do trabalho, ou seja, onde está o problema a ser resolvido, tá? Essa é a primeira coisa que está aqui. Né? E aí é contar a historinha, bonitinho. Vocês já fizeram aula de redação quando eram meninos, né? O Felipe tem que estar melhor de redação, porque o dele está mais fresco na cabeça. Mais novo. Como é que é? Se é mais novo, você tem que lembrar melhor, hein? Redação. Vocês fizeram aula de redação, não fizeram no ensino médio? Redação? A gente ia começar, na verdade. Então você vai treinar agora, cara. Tá? Não seja por isso. A gente ia começar por causa do Enem, aí a professora ia começar, puf, pandemia. Então vamos lá. Então aqui vocês vão contextualizar o trabalho. Então vão dizer onde está o problema, mas não é assim de forma simplista, porque todo problema ele tem uma série de fatores que geram, né, esse problema. Então vocês vão buscar indicar os fatores que geram o problema para colocar ele então num ambiente em que se possa de certa forma visualizar o problema, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão definir o problema. Então, primeiro, eu preciso indicar onde está o problema. Vamos supor que eu quero automatizar a minha casa. Pô, hoje em dia, automação residencial é uma área que está em alta, né? O pessoal tem feito, tem reduzido o custo disso, isso permite, né, ter um controle da casa de forma remota, né, em lugares onde tem um mercado de energia estabelecido, permite você controlar a tua demanda e o teu consumo de energia, tá. Então, parte dessas informações, o que é mais interessante, parte dessas informações que vocês vão usar para contextualizar o trabalho, vocês conseguem tirar das referências que vocês já leram. Né? Porque como eles tratam de um problema parecido, em algum momento lá eles explicaram o que é o problema, né? O que causa esse problema. Tá? Então vocês conseguem aproveitar essas informações de lá. Ah, lógico que precisa citar se foi tirado de uma dessas fontes. Tá? Depois que vocês conseguiram contextualizar, né? Então vou voltar ao exemplo aqui da minha casa. Então vou definir o problema. Então o problema que eu quero resolver aqui vai ser desenvolver um, um, um sistema para automação residencial de baixo custo. Então, depois que eu expliquei tudo, vou chegar numa parte aqui, ó, que é vamos dizer assim, o objetivo do trabalho, né? Então, vou definir o problema assim, ó, né, o custo de um sistema de automação residencial ainda é bastante alto, né, e não é acessível a todas as pessoas. Tá? Então, esse é o meu problema. Ó. O custo de um sistema de automação residencial. Como é que eu vou resolver o meu problema? Aí vem então o objetivo. Então, definido o problema, né, vou colocar aqui objetivo do trabalho. Nesse trabalho, né, será desenvolvido um sistema para automação residencial que busque minimizar o custo desse, né, de instalação para o usuário, permitindo assim, né, o alcance ao maior número de pessoas. Esse é o objetivo. Beleza? Dentro dos objetivos, a gente tem os objetivos. Né? A gente tem aqui um objetivo principal, o objetivo. Vou deixar aqui entre parênteses. Então, o objetivo principal é onde a gente quer chegar. Beleza? E aí, para alcançar esse objetivo principal, ixi, como é que é o termo? Agora eu esqueci, ó. Ferrou, hein, bicho? Como é que o cara vai dar aula? Esquece. Vou colar, pera. Tá gravando esse troço. Tá? Então aqui vem os objetivos específicos.
Beleza? O que são os objetivos específicos? São os passos que eu preciso cumprir para chegar no objetivo do trabalho. Então, se eu quero desenvolver um sistema de automação residencial de baixo custo, o que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo? Eu preciso estudar sobre controladores. Preciso, então isso é um objetivo específico. Eu preciso definir os pontos de instalação de sensores e de atuadores? Preciso definir o protocolo de rede que eu vou utilizar? Preciso. Então, esses são os objetivos específicos. Tá? Então, todas as etapas que precisam ser cumpridas para chegar no objetivo. Tá? Observe que para a gente escrever os objetivos específicos, a gente precisa ter em mente já como nós vamos realizar esse trabalho, como é que a gente vai desenvolver essa solução. Ok? Então, isso aqui vai ficar como tarefinha para vocês. Tá? Como a gente vai pensar essa solução? Tá? Então, por hora, o que vocês conseguem fazer? A contextualização do trabalho, então explicar onde está esse problema, né, e o que gera esse problema. Definir o problema que vocês querem resolver e qual é o objetivo. Então, dado esse problema, o que vocês querem atacar desse problema? Porque às vezes um problema tem várias faces e você não vai atacar todas, você vai atacar uma ou duas, tá? Nem sempre a gente vai conseguir resolver todo o problema, mas a gente consegue resolver partes dele, tá? Então é isso que vocês precisam fazer agora nessa introdução. Porque daqui para frente, os objetivos específicos para frente, nós vamos precisar, né, de ter um pouco mais de informação para poder escrever. Beleza? Então, por hora, a contextualização do trabalho, a definição do problema e o objetivo do trabalho. Só o principal, os específicos a gente vai conversar aí durante a semana. Tá bom? O resto da introdução deixa aí como está aqui, até porque é uma explicação, né, de como precisa ser formatado o trabalho, tá? Então deixa aí para vocês darem uma lida e quando tiver dúvida de como aplicar a norma, está explicado aí. Oi? Minha mãe é aqui. Quer que espere ou pode continuar? Não, pode continuar, foi mal. Não, tudo bem. Eu sei, eu sou casado, sei como é. Fica tranquilo. O capítulo seguinte, nós vamos fazer a fundamentação teórica. Tá? Aqui é onde nós vamos basear todas as nossas decisões. É onde a gente vai explicar o porquê de usar um microcontrolador X e não um Y ou não um Z. É aqui que a gente vai explicar por que eu estou usando um atuador pneumático e não um atuador elétrico. Ou vou explicar por que eu estou limitando o tamanho de uma peça em 5 centímetros e não em 10. Tá? Então aqui é onde a gente vai fundamentar o nosso trabalho, vai ser a base do nosso trabalho. A primeira coisa que vocês vão apresentar aqui, que é a informação que vocês já têm, ou se não têm, deveriam ter, são aqueles trabalhos que eu pedi para vocês lerem e fazerem o resumo. Tá? Então a primeira parte que a gente vai apresentar aqui da fundamentação teórica é justamente o conteúdo daqueles trabalhos. Tá? Que são os trabalhos relacionados ao que a gente quer desenvolver. Então, a hora que eu pegar lá uma daquelas referências, eu vou estudar ela e vou ver, então, como os autores resolveram aquele problema e vou explicar aqui. Tá? Vou fazer uma introduçãozinha, porque todo texto, todo capítulo precisa ter uma introdução, para não ficar solto. Tá? Quando você vai, né, fazer umas artes por aí, você não tem as preliminar, que dá uns beijinhos, coisas assim. Então, aqui também, tá? Então, tem que ter um floreio no começo para poder, então, entrar no texto em si. Tá? Então, vocês vão explicar aqui
o que tem, né, no capítulo, né, basicamente, né, o tipo de informação que vai ser apresentado aqui, tá? E aí, na sequência, vocês vão colocar os resumos daqueles trabalhos, mas vão colocar sempre com referência, tá? Então, vamos pegar um exemplo, né, de trabalho. Eu peguei um exemplo aqui. Ixi, cadê? 10 mil coisa. Aqui, ó. Então, vou pegar um artigo aqui. O artigo trata de a cadeia de valores baseada na economia induzida, né, no custo econômico induzido associado com a aplicação de tecnologia. Um caso de estudo de energia fotovoltaica no Japão. Então, isso aqui que eu estava estudando, né, a questão de custo de energia fotovoltaica, até quando compensa colocar, quando não compensa, o quanto isso está barateando, o quanto isso é caro, tá? Estava estudando isso. Então, vou pegar uma informação daqui, por exemplo, em algum lugar, não sei se está marcado, mas em algum lugar aqui, o autor fala que, os autores falam, né, que no Japão, eles têm o desenvolvimento da tecnologia, mas o custo de produção dos módulos ainda é alto. Então, fica limitada a produção do Japão para o mercado interno. Eles têm a tecnologia, só que eles produzem para o mercado interno. Eles não são um país exportador desses produtos. O que eles fazem para o mercado externo, eles mantêm fábricas em outros países, por exemplo, a China, né, em que você tem mão de obra mais barata e um custo de produção mais barato. Então, isso está explicado aqui, tá? Eu vou dar uma de preguiçoso, vou copiar um pedaço aqui, para não ter que ficar digitando. Então, faz de conta, né, que eu digitei aqui o que eu falei para vocês. Beleza? Então, tá lá. Então, faz de conta que eu digitei aqui o que eu falei para vocês. Aqui. Como isso aqui eu tirei de uma fonte, que foi esse artigo aqui, eu não posso simplesmente deixar esse texto. Olha, não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, hein? É para ler e escrever. Eu só estou dando uma de preguiçoso aqui para não fica muito extenso. Tá? Então eu preciso citar essa informação que está aqui. Então, o título do artigo, quem são os autores, né? Onde foi publicado esse artigo, né? O ano que foi publicado e por aí vai. E aí a gente usa aquela ferramentazinha que tem aqui no Word de referências. Vou inserir citação. Vou botar aqui no estilo, sei lá, I3E, que eu gosto do I3E. Vou adicionar essa fonte aqui. Então, a primeira coisa que eu escolho é que tipo de fonte que é. É um livro, é seção de livro, é um artigo de revista, artigo periódico. E aí tem aqui uma série de tipos de referência. O que eu estava lá aberto é um artigo e um periódico. Beleza? Autor. Aqui ele me permite colocar vários autores, ó, tá vendo? Então, se eu vier aqui, ó, editar, eu consigo colocar mais de um autor. Vou pegar os nomes dos autores. O primeiro chama Kanako Tanaka. Puta merda, hein? Então, o sobrenome é Tanaka, o nome é Kanako. Vou adicionar. O outro autor, tá aqui, Toshihiro Inoue. Então, sobrenome e o nome. Tá aqui. O outro, Ryuji, eu sei escrever que é o nome do meu filho. Ryuji Matsuhashi. Sobrenome e o nome. E por fim, Koichi Yamada. Tá aqui, tá? Todos os autores eu preciso colocar aqui. Feito isso, pronto. Então aqui, todos os autores. Tá? Qual que é o título da publicação? Então, o título do artigo é isso que está aqui, tá? Quando ele pede o título, é o título do artigo. Só que aqui vocês podem dar... Não vai copiar tudo.
Vocês podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui é um tipo de informação que nós vamos precisar que seja exatamente a informação que está na referência, tá? O conteúdo a gente não pode fazer isso. Então tá lá, o título do artigo. Título do periódico. Então nesse caso tá aqui, ó, Journal of Cleaner Production. Ano que foi publicado, cadê? Recebeu aqui, available. Fevereiro de 2018. Então, em fevereiro de 2018, ele foi publicado. Então, tá aqui, 2018. Fevereiro, a gente pode abreviar só com as três primeiras letras do mês. E as páginas, ó. Então, ele vai da página 460 à página 472. Tá? Se não trouxer aqui, vocês vão conseguir ver no próprio artigo. Ó. Tá vendo? Tem a paginação aqui. Pega isso e alimenta aqui. 460 a 472. Feito isso, eu dou um OK. Olha lá. Pronto. O que ele fez? A hora que ele apresentou esse 1 aqui, é porque o padrão I3E, ele não me dá isso por sobrenome e ano, ele me dá numerado. Tá? Ele coloca aqui a referência, a citação, e ele vai jogar em algum lugar para mim, cadê? Ah, não, ele não joga automático. Tá, ele põe a citação aqui, então, deixa eu mudar o estilo aqui, para ver se tem algum mais parecido com o que a gente usa. Ah lá, então tá aí, com o sobrenome do autor e ano, tá? Mais parecido com a BNT. Então tá aí, colocado. Então, essa informação significa que eu tirei dessa obra, tá aqui, citado. Tá? Então, toda a informação que vocês tirarem de alguma referência, é importante que façam esse procedimento. Tentem não deixar para depois, porque se deixar para depois... pode acabar esquecendo, tá? Então, depois que foi feito isso, né, que vocês colocaram todas as referências no trabalho, lá no final vai ter essa seção de referências, tá? Vou colocar aqui no final. Se eu vier aqui, ó, em bibliografia, eu consigo inserir a bibliografia, tá? Então, eu posso incluir aqui todas as fontes associadas ao documento ou só as obras que foram citadas. Eu venho aqui, ó, inserir bibliografia. Tá lá. Então, ele vai apresentar aqui para mim, no padrão que tiver aqui, ó, definido, todas as obras que eu usei, né, de onde eu busquei informação, e apresentei no texto, ó, tá vendo? Então aqui aparecem os autores, o título, o nome do periódico, data, ano e página, que são as informações que a gente precisa ter, né? Se vocês seguiram outro videozinho lá, instalaram aqui o pacote da ABNT, vocês vão ver que ele vai aparecer no formatinho da ABNT. Beleza? Tranquilinho isso? Mais ou menos, boa. Mais ou menos? Beleza, professor. Tá difícil, hein? Dá pra fazer. Tá? Tá, então é esse o trabalho que vocês vão ter.